Olá pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Hoje eu vou tratar de um tema que nunca sai de moda, né? De certa forma, né? Principalmente do ano 48 para cá, né? De 1948 para cá. É um grande problema e um empecilho para o Ocidente, né? A gente vai ver sobre um autor também que ele trata sobre esse tema num livro muito famoso chamado Orientalismo, que é o Edward Said, mas eu vou falar hoje do Oriente Médio, mais especificamente no caso dos árabes e dos diferentes povos que compõem tanto o Oriente Médio quanto o norte da África, né? Eu acho que esse termo Oriente Médio ele é um termo exógeno, né? Ele é um termo que pressupõe como se a gente tivesse o Oriente Próximo, que seria mais ou menos a Turquia, né? E o Extremo Oriente, que seria os países asiáticos, como Japão, Coreia, assim vai, os tigres asiáticos, por aí vai, né? Antes de entrar no tema, eu gostaria de esclarecer que eu não quero parecer que estou elevando nenhum lado do conflito, nem sobre árabes ou judeus. Meu nome é Davi, mas eu não sou de religião judaica, apesar de ter origem judaica, dos sefarditas, né, dos povos que povoaram a Península Ibérica, principalmente no sul, de cristãos novos e tal. Mas não sigo nenhuma religião e não quero fazer juízo de valor para nenhum lado. Eu gostaria de fazer apenas um comentário abrangente, né? Um pouco da religião islâmica, né? Diz a lenda que o arcanjo Gabriel apareceu para Maomé, que até então era um homem analfabeto, né? E ele recitou todo o Corão, o Alcorão, né, que é o livro sagrado dos islâmicos, dos muçulmanos, né, que só foi ser escrito muito tempo depois, né. Isso por volta do ano 600 depois de Cristo, né. E ele teve a missão de espalhar a palavra pelo mundo antigo. E ele converteu grandes impérios, né, grandes povos que estavam estabelecidos por muito tempo, como por exemplo ali os persas, né, os fenícios, que era na região do Líbano mais ou menos, né, os persas na região do Irã, depois por consequência o norte da África, os árabes conquistaram o norte da África, né, e em termos bíblicos também falando, os árabes eles são irmãos dos judeus, né, os árabes seriam os filhos de Ismael e os judeus os filhos de Abraão. Só que o que aconteceu? O profeta Maomé teve uma filha chamada Fátima, né, que ela se casou com o Ali, né, e eles tiveram descendentes. E desses descendentes tem um grupo conhecido como xiita, que é o grupo majoritário do Líbano e o grupo majoritário do Irã, que eles se dizem os verdadeiros descendentes do profeta. Eles defendem que a sucessão, ou que os califados, ou que os reinos devem ser governados por pessoas que têm a ascendência do sangue do profeta, que seria os xiitas, né? Em contrapartida existem os sunitas, que é em grande maioria pessoal do Iraque, da Arábia Saudita, por exemplo, né? Que eles dizem que não, que o cargo pode ser ocupado por uma pessoa que não necessariamente descenda direto do profeta. No mundo árabe hoje, os xiitas são minoria, né? Eles são apenas 15% mais ou menos do mundo islâmico, né? E o restante seria sunita, né? Esses grupos como o Al-Qaeda, o próprio ISIS, né? O Daesh, para algumas pessoas, né? Que é o Estado Islâmico, são grupos sunitas, por exemplo. Então essa atribuição de você falar que a pessoa é xiita quando ela é radical não necessariamente é verdadeira, porque os grupos mais radicais, muitos deles são sunitas, por exemplo, né? Uma coisa que vale destacar é que a maior parte do mundo muçulmano não está no Oriente Médio. Existem países como, por exemplo, a Indonésia, o Paquistão, que tem grandes populações muçulmanas, né? Mas etnicamente falando são asiáticos, não são povos do Oriente Médio, né? Essa confusão de povos ela foi desaguar basicamente no Império Otomano, que conquistou basicamente quase todo o mundo islâmico, representado pela Turquia, né? E foi um império que durou até depois da Primeira Guerra Mundial, com Mustafa Kemal, quando ele modernizou a Turquia, né? E havia um sujeito conhecido como Lawrence da Arábia, né, que virou até um filme com o Peter O'Toole,
e é um filme muito famoso, clássico do cinema hollywoodiano, que foi um idealista que lutou contra o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial e organizou as tribos que viviam naquelas regiões, né? naquela região, contra o Império Otomano. E muito do território ficou em possessão, principalmente dos ingleses, como o Iraque, por exemplo, né? E alguns países do norte da África, o Marrocos com partes da Espanha, mas principalmente da França também, a Argélia da França. E esses países colonialistas, imperialistas, exerceram muita influência no Oriente Médio, né? E tanto no Oriente Médio quanto no norte da África também. O que vai acontecer basicamente depois da Segunda Guerra Mundial, né? O que aconteceu com o Holocausto, perseguição aos judeus e tudo mais. Os judeus não tinham Estado, embora a Judéia tenha sido um Estado, mas tenha sido um reino antigo na época dos romanos, quando foram os romanos que levaram os judeus e espalharam por toda a Europa, né? E os judeus foram europeizados, até a cor de pele mudou, os traços físicos deles mudaram ao longo de tantos anos vivendo na Europa, né? E depois do Holocausto, com a perseguição, se fundou o Estado de Israel, que pegaram um pedaço da Palestina, né? E também da Cidade Santa, que é a Cidade Santa tanto para os cristãos, quanto para os muçulmanos, quanto para os judeus, que é Jerusalém. Só que o problema é que esses palestinos não reconheceram o Estado de Israel, bem como Israel também não reconhece o território palestino, e esse território israelense foi se ampliando. Em 1948 foi sancionado pela ONU, e o Brasil foi um dos primeiros países que apoiou a criação do Estado de Israel. A Espanha, por exemplo, foi um país que não apoiou, estava sob a ditadura do general Franco, mas posteriormente, depois da cobertura democrática com o rei da Espanha, Juan Carlos de Bourbon, ela acabou reconhecendo o Estado de Israel. Mas o Brasil foi um dos primeiros países que reconheceu o Estado de Israel enfim, o Estado depois começou a se expandir, né? Muitos judeus voltaram para a Terra Santa, embora você tenha, por exemplo, um movimento chamado sionismo, que ele se tornou pejorativo para as pessoas, principalmente antissemitas ou pessoas que criticam a influência judaica no mundo e tudo mais, né? Os próprios judeus ortodoxos são críticos ao sionismo também, porque eles dizem que Israel é um Estado muito progressista, é um Estado basicamente muito ocidentalizado, e como eles são ortodoxos e fechados na religião deles, eles não reconhecem. Teve a Guerra dos 6 Dias, por exemplo, né? A Guerra do Yom Kippur, que é uma atividade religiosa, né? E, enfim, a ONU teve que intervir, e tem uma região conhecida como Colinas de Golã, que ela é controlada pela ONU, pelos capacetes azuis, boinas azuis lá. E, enfim, aquela região ali está muito complicada, né? E há assentamentos judeus, também palestinos, e, enfim, é uma região basicamente muito ingovernável, né? O interessante é que o Brasil e a Argentina são os países que mais abrigam a comunidade, a maior comunidade judaica da América Latina, né? Fora os Estados Unidos também, que tem uma influência muito grande, né? E esse tema de antissemitismo, ou negação do Holocausto, ou toda essa tentativa de se criar um nacionalismo antissemita também, ele ressurgiu na época do início da nossa década, né? Que foi com a Mahmoud Ahmadinejad, que foi inclusive apoiado pelo governo anterior, que tinha o Brasil, né? Os governos petistas, e inclusive todo o movimento de esquerda da América Latina também, a Venezuela, na época até então do Hugo Chávez, também demonstrava simpatia a esse regime e tudo mais. E o que acontece é que os Estados Unidos não quer que o Irã, né, que é de maioria xiita, como eu disse, explore o urânio, né? Explore o urânio com a desculpa que eles podem criar armas nucleares e favorecer armas nucleares na mão de terroristas. Mas eles dizem que querem usar energia nuclear e que tem todo o direito de usar e tudo mais, né? Faz muita falta líderes como Yasser Arafat, que foi um grande líder palestino que conseguia fazer uma intermediação e um pacifismo
bem como também ele se opôs ou conseguiu ser muito diplomata na época do Egito, que era governado pelo Nasser, que era absolutamente anti-Israel também. E esse Nasser foi aquele que cunhou o termo terceiro mundo na época, né, que o segundo mundo seria a União Soviética, o primeiro mundo Europa Ocidental e Estados Unidos, e o terceiro mundo seria os países periféricos, né. E, enfim, teve a guerra nos anos 80 do Líbano contra Israel também. O Líbano é um país que sempre esteve em conflito com Israel. E também a Guerra do Golfo, né, dos Estados Unidos, que basicamente criou o Saddam Hussein, que era sunita, e depois se opôs à política do Saddam Hussein. Primeiro eles apoiaram o Saddam Hussein na invasão do Irã, e depois eles se opuseram. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Bin Laden. O Bin Laden foi uma criação dos Estados Unidos, né? Ele é do Talibã, ali, do Afeganistão. Principalmente quando a União Soviética nos anos 80 invadiu o Afeganistão, os Estados Unidos apoiaram os rebeldes afegãos e, enfim, e depois é aquilo que todo mundo já comenta, né? Os Estados Unidos alimentam muitas vezes, e as potências ocidentais alimentam muitas vezes o terrorismo. O ISIS, que é o Estado Islâmico, é um grupo que foi expulso da Al-Qaeda. A Al-Qaeda significa a base, né? É um grupo que foi expulso da Al-Qaeda por ser muito radical, né? Ou seja, um grupo, você vê como são radicais, né? Nem a Al-Qaeda aceitava eles, né? E, enfim, e tem toda essa questão que está um imbróglio ali no Oriente Médio, principalmente com a influência russa hoje, que os russos apoiam o governo, por exemplo, o que está acontecendo na Síria, apoiam o governo do Bashar al-Assad. Edward Said, que é um antropólogo, sociólogo britânico de origem palestina, né? Ele escreveu um livro chamado O Orientalismo, que foi aquele que eu mencionei no início do vídeo, e ele explica como que o Ocidente inventou o Oriente, né? O Oriente é uma invenção do Ocidente. E, enfim, a introdução de navegação pelas estrelas, astronomia e tudo isso foram coisas que avançaram muito, contribuíram muito, a matemática contribuíram muito para o Ocidente, que são coisas que vêm do Oriente, né? Havia um matemático Averroes, que eu acho que se pronuncia Averroes, se não me engano, esse professor francês, mas Averroes se escreve. Ele foi o matemático que traduziu as obras do Aristóteles na Idade Média, e ele que foi o grande introdutor do Aristóteles no mundo medieval, né? Ou seja, não eram apenas obras islâmicas, mas obras ocidentais, gregas, que os árabes também contribuíram para o Ocidente. Os algarismos que nós usamos, que são indo-arábicos, né? Os algarismos da matemática, o zero, a invenção do zero que os romanos não tinham, o zero os árabes revolucionaram praticamente o cálculo com o zero, né? Enfim, a primeira universidade do mundo foi em Bagdá, do mundo basicamente reconhecida, né? A Universidade de Bagdá foi muito mais antiga do que a de Coimbra e Salamanca na Espanha, por exemplo, né? Ou seja, como que um império tão avançado e tão disseminador de cultura e tudo mais teve um certo retrocesso, né? Embora para os árabes e para os islâmicos em geral, como eles, das três religiões mais antigas, eles são os mais novos, por conta de 600 anos depois de Cristo, eles acreditam que a conversão de um muçulmano ao cristianismo ou ao judaísmo é um retrocesso, né? E teve a Revolução Islâmica também no Afeganistão e no Irã, principalmente, né, que faz com que as mulheres tenham que usar burcas, né? Você pode ver algumas fotos antigas, não era assim. As mulheres tinham direitos, tinham grupos de esporte, eram modelos, tinha uma série de coisas que hoje você não vê mais. Hoje elas são proibidas até de dirigir, né, de ter carta de motorista e dirigir e tudo mais. Enfim, grupos radicais islâmicos estão espalhados também fora do Oriente, principalmente na Europa Ocidental, muitos na França, na Espanha, na Alemanha, com a imigração, né? E muitos desses jovens são conhecidos como lobos solitários, alimentam o terrorismo quando se identificam com grupos como o ISIS e tudo mais. Enfim, eu acredito que quanto mais se radicaliza as políticas de Israel e países do Ocidente que suportam Israel com a justificativa que é o único pedaço democrático naquele rincão do mundo,
e capitalista enfim, é um país que não persegue pessoas de outros gêneros, de orientações sexuais e tem liberdade das mulheres e tudo mais ocidentalizado, alimenta cada vez mais a raiva daqueles países que têm o Ocidente hoje como inimigo, né? E, enfim, eu não acredito que as políticas de radicalização vão resolver o conflito no Oriente Médio, mas eu espero que o Oriente Médio encontre o seu caminho sem necessariamente depender de influências ocidentais. Quem deve decidir o futuro do Iraque é o próprio Iraque, sem as influências do exército britânico ou do exército americano. Enfim, eles devem construir a sua própria democracia moldada e aliada às suas crenças e aos seus modos vivendi. Não necessariamente importar uma democracia do Ocidente, como o próprio Kemal fez na Turquia e que hoje está sendo regredido novamente com o Erdogan, né? E ele inclusive até mudou o alfabeto fonético latino e tudo mais pela escrita muçulmana e tudo mais. Enfim, eu gostaria de terminar o vídeo por aqui. É um assunto muito complexo, acredito que consegui tratar quase tudo. E, enfim, espero que ajude aí na pesquisa de vocês, nas resenhas que porventura vocês têm que fazer. Muito obrigado e até a próxima. Então, representando aí o Oriente Médio, né, falando em Oriente, né, o Egito, no norte da África, os gatos eram sagrados, né?